Olá, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou fazer com relação à implantação e manutenção dos catéteres venosos periféricos. Bom, para poder me basear, para poder fazer essa apresentação, eu utilizei esse manual, é o manual da Anvisa, da série Segurança do Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde, e o nome do manual é Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde. Bom, ele é de 2017. E a gente vai falar um pouquinho sobre como é que a gente deve, quais são as melhores práticas, o que é que a Anvisa tem orientado para a gente poder fazer uma assistência de qualidade para os nossos pacientes. Bom, para iniciar, eu trouxe alguns dados referentes a esse relatório, a esse manual, que ele coloca aqui. Primeiro, o estudo é relacionado aos catéteres venosos centrais, mas eu acho que faz uma reflexão, nos remete a uma reflexão sobre a importância da manipulação adequada desses catéteres venosos, porque a gente está levando produtos diretamente à corrente sanguínea. Então, assim, a barreira de proteção do indivíduo ela é menor, já que eu estou colocando medicação diretamente na corrente sanguínea. Então, esse dispositivo ele tem que ter o cuidado para a gente não estar contaminando e nem para que a gente consiga ter uma melhor resposta desse indivíduo, tá? Essa pesquisa que traz esse manual, ele coloca aqui, com relação às infecções relacionadas à corrente sanguínea, infecções de corrente sanguínea, nos Estados Unidos, os pacientes apresentam uma taxa de mortalidade em torno de 10 a 25%. Então, pessoas que desenvolvem a infecção relacionada à corrente sanguínea têm uma taxa de mortalidade referente a 10 a 25%. No Brasil, essa taxa de mortalidade para essa síndrome está em 40%. Então, assim, a gente já fica alerta, né? Como é que a gente deve proceder para que a gente evite aumentar o risco de mortalidade nesses pacientes e diminua, né, o tempo de permanência hospitalar, que isso é muito importante, principalmente no nosso país, em que os leitos hospitalares eles ainda não correspondem, né, à quantidade adequada pelo índice de pessoas que vem se agravando no dia a dia. Isso pela nossa dificuldade de ter uma atenção básica eficiente. Então, a gente tem cada vez mais pessoas necessitando dos ambientes hospitalares para realizar tratamento de problemas que estão sendo agudizados, né? Então, aí você se pergunta, o que se deve a essa diferença? Né? Nos Estados Unidos, 10 a 15, 25%, no Brasil, 40%. O manual traz que, muito provavelmente, isso decorre da etiologia dessas infecções. Pois, enquanto nos Estados Unidos, os 4 principais patógenos que levam a esse tipo de infecção, eles não têm relação com as bactérias multiresistentes, no Brasil, a terceira e quarta colocação de patógenos encontrados são Klebsiella e Acinetobacter, ou seja, patógenos que no nosso dia a dia têm uma relação muito próxima com a gravidade, né, o agravamento da saúde dos indivíduos. Outro dado importante que a Anvisa traz é com relação às culturas que vêm sendo realizadas no Brasil. Das culturas que foram realizadas, que encontraram, por exemplo, Klebsiella, que isolaram a Klebsiella, 40% dessas culturas encontradas, as Klebsiellas, elas já eram resistentes ao carbapenêmicos. Enquanto que as amostras em que foram evidenciadas a presença de Acinetobacter, esse patógeno, 80% desses patógenos já se mostravam resistentes ao carbapenêmicos. Então, assim, a gente precisa ficar muito alerta, muito atenta com relação à manutenção, à inserção e à administração desses medicamentos por via endovenosa através desses catéteres. Bom, a primeira coisa que a gente precisa chamar atenção é com relação à higiene adequada das mãos. Bom, tem décadas que a gente fala sobre isso, mas ainda é importante porque a gente sabe que nem todo mundo no ambiente hospitalar e nos serviços de saúde realizam a higiene adequada das mãos. Essa higiene ela pode ser feita tanto com preparações alcoólicas, como, por exemplo, álcool gel, ou com água e sabão. Tá? Quando realizar cada uma, primeiro, álcool gel
quando a gente não tiver sujidade aparente na mão, água e sabão toda vez que eu tiver sujidade aparente nas mãos, tá? Então, se tem sujidade visível, água e sabão, tá? Um outro ponto que eu queria apontar, falar com vocês, é com relação à higiene das bandejas, tá? Que a gente leva até o paciente com os insumos para que a gente realize determinados procedimentos. Primeiro, que o ideal é que a gente, quando vá fazer alguma assistência, leve todo o material em bandejas, tá? E que essas bandejas sejam higienizadas com preparações alcoólicas sob fricção. Por exemplo, eu posso pegar o álcool 70 com bolinha de algodão e fazer a higiene adequada da bandeja, tá? O ideal é que essas bandejas sejam higienizadas. Um outro ponto que eu quero chamar atenção é com relação à orientação dos pacientes, tá? Toda vez que eu for fazer algum procedimento no paciente, explique o porquê você está fazendo, como vai ser feito, qual é o prazo de validade de inserção desse catéter, com relação às coberturas, por exemplo, cobertura X são tantos dias para trocar, cobertura Y são tantos dias para trocar. Se apresentar algum sintoma, alguma queixa local, deve avisar a equipe. Além da equipe estar monitorizando aquele cateter, é importante que o paciente também tenha essa educação de também se avaliar e falar para a equipe. Com relação à troca e à realização da implantação desses catéteres, sempre converse com o paciente qual é o melhor momento. Claro que se for um caso de flebite ou algum procedimento de urgência, você vai realizar naquele momento que há necessidade. No entanto, quando é uma troca rotineira de dispositivo por vencimento, o paciente, você deve chegar em comum acordo com o paciente e ver qual é o melhor horário, tanto para a equipe quanto para o paciente. Isso gera empatia e isso dá autonomia ao paciente. Outra questão é o espaço adequado para realizar esses dispositivos, a implantação desses dispositivos e os procedimentos. Sempre oriente o paciente a estar deitado, cabeceira elevada a 30 graus, paciente relaxado, para evitar contração de membro, perda de acesso, para que não venha a tentar realizar mais de uma tentativa, né, de punção de acesso. Então, a gente tem que, o paciente tem que estar relaxado. Outra questão importante é, as luvas não substituem a higienização das mãos. A gente deve ficar atenta, alertas, porque às vezes, no ambiente hospitalar mesmo, a caixa, as luvas, vêm em caixas. Então, essas caixas, quando você vai pegar uma luva, um par de luvas, e sua mão não está higienizada, você pode contaminar tanto a caixa quanto as demais luvas. Então, os próximos colegas que vierem a pegar a luva naquela caixa, pode se contaminar e contaminar o paciente. Então, as luvas, as mãos, elas devem estar sempre higienizadas, tá? Outra questão é que as luvas, elas são microporosas, então elas podem estar tanto passando infecção, quanto recebendo, né, a parte interna. O risco é menor, mas existe. Então, a gente tem que ficar alerta. Outra questão importante é a sequência de realização de procedimentos, tá? Principalmente para pacientes em precaução de contato, por exemplo, que a gente deve reduzir, né, a manipulação desse paciente. Então, a gente tem que sempre tentar fazer o procedimento menos contaminado para o mais contaminado. A gente, às vezes, está na enfermaria, entra para fazer um procedimento e, dali a pouco, se depara com a necessidade de fazer outro procedimento. Então, por exemplo, eu tenho que medicar o paciente, mas tenho que trocar a fralda. Então, eu primeiro vou me atentar a realizar o procedimento que exige menos contaminação, o que não exige contaminação. Então, primeiro, realizar a administração de medicação, troca de fixação de acesso, realizar a punção de acesso, para depois eu fazer a troca de fralda, para a gente ter o menor risco de contaminação. Então, por hoje é só essas orientações. Então, assim, no próximo vídeo a gente trabalha melhor outras orientações com relação à implantação e manutenção dos catéteres venosos periféricos. Então, agradeço a audiência e até lá!